Alô, podcasters de todo o Brasil, ao redor do mundo, muito gripado, chegando aqui para falar com vocês. Vimos Deadpool 2, né? Mas eu quero falar sobre esse filme e falar não sobre o filme, obviamente eu não dou spoiler aqui, eu não gosto nem dou spoiler aqui nos nossos vídeos, mas eu queria falar com vocês sobre algo que eu observei no filme e que, assim, digamos que eu meio que me decepcionei em relação ao filme. Bem, em relação à ação do filme, não tenho nada que falar, não tenho nada que reclamar. O filme tem uma ação constante, ele repete a fórmula do filme anterior, né, Deadpool 1, em que muita ação e muita piada que na verdade quebrando a quarta parede, né, o personagem falando com as câmeras, coisas que normalmente a gente não vê, né? Deadpool é um personagem que não se leva a sério, obviamente é um personagem que, digamos assim, ele fala mal dele mesmo, fala mal dos filmes da própria Fox, e eu acho uma coisa muito interessante, a minha observação desse filme, que eu quero fazer para vocês, é os excessos de palavrões. É verdade, nós somos crentes, nós somos servos de Deus, crentes, e a gente gosta de filme, eu gosto de filme pra caramba, tem elementos de filme, gosto pra caramba, você sabe muito bem disso, sabe que esse nosso canal, uma das propostas desse canal é falar sobre o mundo pop, sobre o mundo dos filmes, do cinema, mas com um toque cristão, obviamente. E eu quero dizer que qual é a necessidade desse pessoal de falar palavrão tudo? Será que fica engraçado? Eu vejo às vezes os comediantes, os piadistas colocando palavrões e aí eu me pergunto qual a necessidade intrínseca de colocar palavrão. É porque o homem, ele tem na sua natureza o pecado que foi herdado de Adão. E obviamente a inclinação do homem, como diz o apóstolo Paulo, é sempre a inclinação para o mal, a inclinação para o negativo, a inclinação para o errado. E eu realmente me decepcionei muito com esse filme. Não é um filme que eu veria de novo, um filme sem cortes, né? Que foi um filme sem cortes e eu realmente me senti, de certa forma, envergonhado em estar assistindo um filme tão repleto de palavrões e de excessivamente a questão sexual, excessivamente a questão homossexual. Realmente me deixou incomodado, apesar de ser fã de filmes da Marvel e, obviamente, o Deadpool é da Fox, filme, né? Mas o personagem pertence à Marvel. E eu não conhecia esse personagem, que eu parei de colecionar gibi na década de 90. Então, de lá pra cá, muitos personagens surgiram. E eu falei, vamos ver qual é desse Deadpool. E realmente, o princípio do personagem é interessante por não se levar a sério, por quebrar a quarta parede, né? Então, nesse sentido, ele é interessante. Porém, a gente vê, né, no filme, no cinema, né, como a decadência, né, a necessidade de preparar um filme com muitos palavrões. Tinham muitos adolescentes, tinham muitos jovens, inclusive de um certo momento do filme eu vi crianças entrando no cinema, e a censura aqui no Brasil, como sempre, Brasil sempre nos Estados Unidos esse filme é censura de 18 anos, né? E aqui no Brasil a censura foi abaixada para 16 anos. E eu vi muitos garotos, muitos jovens, muitas crianças. E eu fico pensando, até perguntando, eu vi o filme dublado, eu sempre prestigio a dublagem brasileira. E eu vi o filme dublado, eu não sei quem é o dublador do personagem que é uma criança no filme, que é um personagem que é uma criança no filme, você vai ver. Eu não sei quantos anos tem esse garoto, mas a quantidade de palavrões que esse garoto fala no filme não está para brincadeira. Realmente, eu sou uma pessoa que eu não falo palavrão, eu falo no máximo bobo, eu falo no máximo alguma coisa assim que possa demonstrar a minha raiva, né? E parece que o palavrão ele é um momento, uma explosão que as pessoas têm para poder estar mal-humoradas, falar alguma coisa, deu uma topada, fala um palavrão. E eu fui criado pelo meu pai de não falar palavrão. Na verdade, quando eu falei palavrão a primeira vez e a única vez que eu falei palavrão, devia ter uns 10 anos de idade, eu apanhei, isso mesmo, eu aprendi que não se deve falar palavrão. A palavra de Deus diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E realmente me incomodou muito. É um tipo de filme que eu não veria de novo, que eu não iria no cinema para ver, e não recomendaria, né, um crente, um servo de Deus para assistir um filme como esse. Não pela ação, não pelo personagem, não pela história, que não tem história, né? É muito mais para ver ação. É muito mais para ver uma espada, tiro, bomba, explosões, né? Mas, infelizmente,
Isso me incomodou muito e eu não recomendo. Se você é um crente, um servo de Deus, que gosta até de filme de heróis, já é um filme fora do convencional, é um filme que deveria aqui no Brasil ser 18 anos, mas no Brasil é tudo avacalhado, a gente viu adolescentes, e eles estão sendo criados nessa forma, e os adolescentes, e às vezes o pai não sabe por que o filho fala tanto palavrão, é porque às vezes o pai também fala palavrão, tem esse detalhe também, o pai e a mãe falam palavrões, não ligam, falam mesmo, diz que o menino é maldito, diz que a criança não presta, e é assim vai criando o filho, né? Eu acho e vejo que existem coisas, se por exemplo, se você tirasse o palavrão do filme, do Deadpool, eu estou pensando, pesquisando dentro da história, você não perderia nada do filme, não perderia o filme, porque o filme em si mesmo, por si só, né, dentro da história que ele se propõe, não teria necessidade de tanto palavrão. Claro que ele poderia rosnar, reclamar, como um personagem tem a característica do personagem, mas realmente eu vi que o palavrão ele é tônica nesse filme. Nesse sentido eu não gostei, me senti realmente incomodado. O crente ele se sente incomodado, aquele que é um crente que não está nem aí, ele não se sente incomodado, mas eu me senti realmente incomodado e é um filme que eu não recomendo ao cristão assistir, não é? Eu sempre vou ver filme dentro da minha profissão, dentro daquilo que eu proponho, trabalhar na área de comunicação e dentro do que o canal se propõe, meio que até me vejo obrigado a assistir certos filmes, mas é um filme que eu não veria de novo. Então não recomendo o filme Deadpool. Estou um pouco gripado, mas esse é o vídeo de hoje, então não há necessidade, para que a arte seja feita, não há necessidade de você apelar. Eu acho que o filme Deadpool 2, apesar de se ter muita ação, é um filme apelão. Tá bom, gente? Curta nosso canal, inscreva-se no nosso canal, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e participe com a gente. Dê sua opinião, o que você acha? Se você viu o filme, o que você acha? Você acha que eu exagerei? Tá? E você fique ligado aqui em cima que sempre tem uma perguntinha pra você, tá bom? Um abraço pra vocês, até o próximo vídeo, Deus te abençoe, tchau!